Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor a todos. Nosso Deus é maravilhoso. Que a gente possa dar o louvor que é devido a Ele. Amados, vamos abrir em Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Como eu combinei na última mensagem, vou dar prosseguimento ao que eu iniciei comentando da diferença, né, do evangelho verdadeiro em relação ao que, com muito pesar, vemos em alguns lugares, porque se nós não soubermos essa diferença, a gente não vai dar valor ao que nós temos, né? Gálatas capítulo 1, vamos a partir do verso 6, queridos. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, nos ensina sempre e continuamente o verdadeiro evangelho, que nada nem ninguém consiga perverter o nosso coração, da nossa devoção a Ti. Que a gente se aproxime do Senhor cada vez mais, que a Tua verdade esteja firme e consolidada no nosso coração, que a gente aprenda de Ti, que o Senhor fale conosco, nos ensina, Senhor, e produz a Tua boa obra na Tua igreja, para sermos Tua igreja, agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Queridos, existe um fenômeno que é interessante, né? Um fenômeno que é interessante, que é diferente, por exemplo, do dinheiro. O dinheiro, quanto menos você tem dinheiro, mais você percebe que não tem. Correto? Quanto menos dinheiro você tem, mais você percebe que não tem. O evangelho, queridos, já é muito diferente, é o contrário. Quanto menos evangelho a pessoa tem, menos ela percebe que não tem. Quanto menos evangelho a pessoa tem, menos ela percebe que não tem, né? Então, por isso que muitos não percebem que não tem evangelho onde muitas vezes frequentam. Eu vou iniciar, queridos, comentando uma frase que eu ouvi de uma pessoa, e isso é recorrente em muitos lugares. Ela disse que, era uma missionária muito famosa, muito conhecida, ela disse que no Novo Testamento fala abundantemente sobre finanças. O Novo Testamento fala abundantemente sobre finanças. Ela citou lá o número, 100 e tantos, 200 e tantos. Se eu não me engano, ela falou até que o Novo Testamento fala mais de finanças do que de perdão. Isso foi há muitos anos atrás. É claro que eu fui conferir, como nos recomenda a Bíblia, nós precisamos conferir essas coisas. E eu fui conferir e é verdade. O Novo Testamento fala demais de finanças. Só que, sempre quando fala de finanças, de riquezas, fala como uma alusão, como uma metáfora a realidades espirituais. Então, ele não está falando de dinheiro, está falando de realidades espirituais. Um exemplo, a parábola de Jesus, da dracma perdida. Um dono perdeu uma dracma, que era uma moeda simples, e a senhora perdeu uma dracma, o que ela fez? Varreu a casa toda, vasculhou todos os móveis para encontrar aquela dracma. Ao encontrar aquela dracma, ela deu uma grande festa, chamou os amigos para celebrar que encontrou a moeda que estava perdida. Isso está falando de dinheiro? É claro que não. Jesus está falando ali num contexto da ovelha perdida, da dracma perdida, e depois do filho perdido, o filho pródigo, falando sobre a preocupação de Deus quando um dos seus filhos se perde. E ele vai fazer como aquela senhora, vasculhar tudo, vai criar todas as formas possíveis para alcançar aquela pessoa de volta. E quando alcança aquela pessoa, quando Deus traz aquela pessoa para os seus caminhos, Deus dá uma grande festa, uma grande alegria para Deus. Jesus diz, na parábola da ovelha perdida, imediatamente anterior, que há uma festa nos céus para cada pecador que se arrepende. Então não está falando de finanças. É uma metáfora. Para tudo, o Novo Testamento usa essa metáfora porque é algo corrente do nosso dia a dia e utiliza isso para auxiliar a gente a entender as coisas espirituais.
Agora, fora das metáforas, quando se fala de riquezas, o Novo Testamento é sempre, sempre, sempre criticando as riquezas, desprezando as riquezas, sempre. Esse é o Novo Testamento, dá pouco valor às riquezas. Ou seja, não há nenhuma, queridos, nenhuma pregação voltada para a prosperidade material no Novo Testamento. Nenhuma. Se vocês repararem bem, nas parábolas de Jesus, quem é que nas parábolas de Jesus geralmente vai para o inferno? Quem? O rico, não é? As parábolas de Jesus, quando ele vai citar duas pessoas, né? Tem a parábola do rico e do Lázaro, quem vai para o inferno é o rico. Então, se você for ler todo o Novo Testamento, faça um desafio, pegue, são poucas páginas, são 200 páginas no Novo Testamento, você vai ver sempre dando pouco valor, desprezando e colocando as riquezas como algo perigoso. E hoje o que tem se criado, quer dizer, uma mentalidade igual a que os discípulos tinham antes da sua verdadeira conversão no Pentecostes, né? Jesus, quando ele ressuscita, o último ensino para os discípulos, antes de subir aos céus, ele diz: fiquem aqui em Jerusalém, e descerá poder do alto, e vocês serão batizados com o Espírito Santo e com poder. Olha que espetacular, o que os discípulos falam logo em seguida? Mas, Senhor, quando é que restaurarás o reino a Israel? Jesus está falando de algo espiritual, de algo grandioso, de um mover espiritual que ia fazer eles ter uma grande unção de Deus. O que é essa preocupação deles? Senhor, você vai organizar aqui o Estado de Israel, vai nos libertar dos romanos, nós vamos ter prosperidade, riquezas, eu vou ser um ministro seu, um ministro da Casa Civil, eu vou ser um tesoureiro, eu vou ser um segundo no seu comando. Era essa a mentalidade terrena dos discípulos, que foi, claro, quebrada quando veio o Pentecostes, eles passaram a entender o Evangelho de uma forma melhor. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,19, quanto a estes, o seu destino é a perdição, porque o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. Então, essa muitas vezes é a mentalidade que é ensinada, queridos. E que o Novo Testamento, em vez de ensinar isso, ele procura quebrar isso. E você vai ser só um cristão realmente conforme o Novo Testamento, quando você parar de pensar nessas categorias de riquezas, de bens, e começar a pensar nas categorias de Deus, de vida espiritual, de amor, de caráter, de vida boa com Deus e com o próximo. Esses são os mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Abram comigo, queridos, em Mateus capítulo 6, por favor. Vou deixar bem claro, olha, o capítulo inteiro é uma pregação tentando quebrar essa mentalidade das pessoas. Mateus capítulo 6, verso 19. Olha, queridos, como isso é claro e contundente, e não é possível que a gente não consiga captar isso. Mateus 6,19, não acumulem para vocês tesouros na terra. Então o Novo Testamento fala de finanças? Fala. Mas olha o que ele fala. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Ou seja, se essa for a razão da sua vida, é uma razão frágil, e você pode perder a qualquer momento. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Olha o foco, a pregação do Evangelho, queridos. Acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, o que você chama de tesouro? Aí estará o seu coração. Então, o que é que você chama de tesouro? Aí o seu coração vai estar. E o Evangelho pega tesouro, riquezas, e quer que você enxergue isso, vida espiritual, vida com Deus, vida de caráter, vida de paz, de mansidão. Veja todos os frutos do Espírito. Frutos do Espírito é o que o Espírito quer produzir em nós. Esse é o objetivo de Deus, é o que Ele quer frutificar na sua vida, é aquilo. E o que Jesus diz? Se você fizer do seu tesouro as riquezas, o seu coração vai estar nelas. E mais dia, menos dia, Jesus diz, você pode perder elas, e quando perder, você vai ficar sem chão, vai ficar sem vida, vai se sentir
vai estar com depressão e com transtornos, porque a sua vida era vazia e foi demonstrada ao se perder tudo. Agora Jesus diz, acumule tesouros nos céus, e você vai ser uma pessoa sempre com uma vida em abundância. Porque se o seu tesouro é o céu te habita, o céu flui em você, e você tem uma vida com um valor que Deus valoriza. A sua alma vai ser plena, porque vai estar plena de Deus, e não de moedas, vai estar pleno de algo que é realmente vivo e que realmente preenche o ser humano, completa o ser humano. E no verso 24, aí de Mateus 6, Jesus deixa absolutamente claro, ninguém na terra, na história humana, nem no universo, pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Será que não entendeu? Então eu vou deixar claro, Jesus diz, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, o que muitos locais tentam ensinar, não, você consegue servir a Deus e ao dinheiro. Jesus deixa bem claro, não pode, ninguém jamais conseguirá fazer isso. Você tem que fazer uma escolha. Qual o sentido da sua vida? Qual é a razão do seu viver? Se a razão do seu viver, o seu coração estiver plantado nas riquezas, esse é o teu tesouro, e qualquer momento você pode perder e você ficará sem chão, deprimido, arrasado e devastado. Agora, se a razão do seu viver, o seu servir, a quem você segue, quem dá motivo da sua existência for Deus, você está seguro, você está bem. Porque quem nos separará do amor de Deus? Nada nem ninguém. Então Jesus diz, não dá para servir aos dois. E no verso 31, veja que o Sermão do Monte, a principal mensagem de Jesus, fala de finanças? Fala. Mas fala o quê? Colocando-a no seu devido lugar. Ela tem a sua importância para manter o nosso mínimo conforto, a nossa dignidade, para continuarmos vivendo. Mas não pode ser a razão da nossa existência. No verso 31, Jesus diz, portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. E olha como Jesus deixa isso claro, queridos. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, é aqui que tem que estar o seu coração. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, naturalmente, sem ansiedade, sem depressão, sem se matar por isso, essas coisas lhe serão acrescentadas. Então veja só, Jesus chama, queridos, não sou eu que estou falando, Jesus diz, que quem corre atrás dessas coisas são pagãos. Jesus está dizendo, não são cristãos. As pessoas estão vivendo o paganismo, estão chamando de seguidores de Jesus. Jesus está dizendo, não. Quem é pagão vive assim. Quem é cristão faz como eu. Busque em primeiro lugar Deus. Busque em primeiro lugar a vida espiritual. Busque em primeiro lugar praticar os princípios e valores do Evangelho. Esse é o cristão. Se a sua preocupação é comer, beber e vestir, você é um pagão. Jesus está dizendo, deixando bem claro, você é um pagão. Agora, o que você deve fazer é, busque ao Senhor Jesus, que Ele seja a razão do seu viver. E se a traça, a ferrugem, o ladrão roubar, você perdeu coisas, mas não perdeu a sua alma, não perdeu o seu ser, e você continua com vida eterna e continua com Deus. Jesus deixou bem claro que nós não podemos servir a dois senhores. E aí Jesus diz, quem são esses senhores? Não podemos servir a Deus. Então está aqui um ser, uma entidade, uma pessoa, Deus. Não poder servir a Deus e quem? Ao dinheiro. A palavra que está escrita aqui é qual? No hebraico é não poder servir a mamon. Apesar do Novo Testamento ser escrito em grego, a palavra mamon aqui é do hebraico. Não poder servir a Deus e a mamon. Quem é mamon, queridos?